celular ou tablet? Não, levanta aí, não é vergonha não, gente. Não é errado, não. Os joguinhos que vocês jogam, quantos deles você precisa esperar para ganhar coração, energia, vida, elixir, sei lá, quantos? Quem joga joguinhos desse tipo? Oi? Adianta a hora, o cara burla o sistema do celular para ganhar o negócio. Que joguinho você joga? Fala aí. Clash Royale. Clash Royale. Procura lá o também, que você vai ver como é que a gente está no Brasil. O que mais? Candy Crush. Antigo, hein? É quase da geração passada. O que mais? Hã? Gatinha Anjo? My Little Pony. Você está naquele momento mais legal, você aprendeu como é a fase e aí acabou o teu coração. Acabou. Você tem que esperar meia hora, uma hora, um dia, sei lá. Ou você paga. Ou você paga. Aí você gasta grana, aí você ganha, compra lá 1.000, 2.000, sei lá do que. Isso para não falar daqueles jogos que só são online. Os 3 jogos que eu jogo só são online. Então, por exemplo, aqui, durante a madrugada ficou, você pode pedir uma carta. Agora tem uma batalha. Mas não adianta. Só online, eu estou offline aqui totalmente, eu não tenho como jogar. Sabe o que é interessante? Eu tenho o jogo no meu equipamento, mas eu não posso jogar. Eu diria que às vezes nós, na vida cristã, temos um pouquinho dessa percepção também, a semelhança do jogo. Recursos à nossa disposição, mas que muitas vezes nós não lançamos mão. A diferença é que você não precisa ficar esperando uma data, ou uma hora, ou um período para ter algo à sua disposição. Você não precisa esperar uma hora para ganhar fichas. Você não precisa estar online, senão o jogo não serve ou não funciona. Efésios nos diz que por estarmos em Cristo, todos os recursos já nos foram dados. Não falta absolutamente nada. Galera, essa é uma diferença muito grande da vida cristã para tantas outras percepções da vida à nossa disposição. Se você não estuda, você não passa no vestibular. Se você não passou no vestibular, você não estuda na faculdade X. Se você não presta um concurso, você não passa e, portanto, você não trabalha no lugar tal. Se você não tem tais qualificações num processo seletivo, você não entra ou não preenche uma determinada vaga de emprego. Porque o mundo que a gente vive é baseado em méritos. Méritos. Se você tem, você merece, portanto a vaga é sua, aquilo é seu. Se você não tem, não adianta. Não adianta você gritar, não adianta você ficar bravo, simplesmente você não serve para aquilo. Isso é diferente do cristianismo. Aqueles que estão sem Cristo, esses não têm absolutamente nada à sua disposição, porque estão mortos nos seus delitos e pecados. Mas aqueles que já foram salvos, redimidos por Jesus, já estão em Jesus, esses têm todos os recursos à sua disposição. Eu quero ler Efésios 2:10, e aí, como eu falei, todas as reuniões, lendo Efésios 2:10, e depois a gente volta para o capítulo 1, verso 15. Efésios 2:10. Seria um texto bem legal da gente decorar ao longo desse final de semana. Ele me ajuda em muitas circunstâncias da minha vida. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja que Paulo diz que fomos criados em Cristo. Galera, o que quer dizer em Cristo? Que, aliás, é uma expressão que aparece várias vezes em Efésios. É uma expressão central na carta. Em Cristo
quer dizer que tudo aquilo que diz respeito à pessoa, à obra, aos ensinamentos de Cristo, nós já temos uma relação pessoal com aquilo, nos diz respeito. Aquilo faz referência a nós. A pessoa de Jesus, em termos do nascimento, em termos da vida, em termos da morte, em termos da ressurreição, não é uma coisa distante de um personagem que sei lá se existiu ou não, ou simplesmente que ficou no passado. Não, a história de Cristo é a história das nossas vidas, porque nós estamos em Cristo. Então tudo que diz respeito a Jesus, diz respeito a nós. Então Paulo fala que nós fomos criados em Cristo. E Deus nos deu coisas de antemão, ou seja, antes mesmo do nosso nascimento, antes mesmo da nossa salvação, mas que aguardavam o tempo para que nós desfrutássemos ou usufruíssemos disso. Se você voltar lá para Efésios 1, olha o versículo 4. Nos escolheu nele. Versículo 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Deus nos escolheu, isso fala sobre eleição. Deus nos predestinou, isso fala sobre predestinação. Eu não vou discutir esse assunto aqui, mas nada impede de, no intervalo, numa refeição, a gente trocar uma ideia sobre eleição e predestinação, porque são dois conceitos muito importantes aqui em Efésios. Mas Paulo parte do pressuposto de que por estarmos em Cristo, tudo aquilo que Deus projetou está à nossa disposição, são recursos que devemos lançar mão. E aí no verso 15, que é o texto que eu quero ler e trabalhar com vocês, Paulo vai falar sobre a oração dele em favor dos Efésios. E preste atenção no conteúdo da oração. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder, e domínio e de todo nome que se possa refletir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Olha o conteúdo da oração de Paulo. Para que Deus, verso 17, vos conceda espírito de sabedoria e de plena ou de revelação no pleno conhecimento dele. Duas expressões de alguma forma ligadas, basicamente dizendo a mesma coisa: espírito de sabedoria e revelação de conhecimento. A ideia aqui é a palavra sabedoria, num contexto bíblico antigo, não significava simplesmente saber sobre algo ou ter noção sobre alguma coisa. Tá? Conhecimento estritamente intelectual não torna alguém necessariamente sábio. É parte do processo, mas não é sinônimo. Porque a palavra sabedoria no contexto bíblico implica muito além do saber sobre, senão viver de acordo com o conhecimento que se tem. É diferente, por exemplo, de um médico, pneumologista, trabalha aí com o sistema respiratório. Sabe absolutamente tudo sobre o sistema respiratório. Os efeitos do vício do cigarro no sistema respiratório. E o cara, ao sair do consultório, acende um cigarro e fuma. Ou o cara que é cardiologista, sabe todos os efeitos da gordura, do colesterol no corpo, e você, ao se consultar com um cardiologista, ele é obeso. Você entendeu? Isso é um contrassenso.
Ele sabe tudo, mas ele mesmo não vive de acordo com o conhecimento que tem. É o policial que dá o curso lá na escola do Proerd contra as drogas, e você aprendeu a cantar a musiquinha do Proerd, mas ele faz parte de um esquema ali de venda de drogas. Ele acoberta os traficantes. Ele sabe dos efeitos. Então, ele tem informações sobre, ele tem conhecimento sobre, mas ele não vive de acordo. A ideia de palavra de sabedoria e revelação de pleno conhecimento é basicamente uma atitude compatível ou coerente com o conhecimento que nós temos de algo. A palavra de sabedoria está intimamente ligada à palavra de Deus, ao conhecimento da Escritura Sagrada. Galera, a Bíblia é muito mais do que um manual de fabricante, tá? Até porque a sua geração, os equipamentos que vocês compram já não vêm mais com o manual do fabricante. Qual foi a última vez que você leu um manual? Nem vem impresso, vem um QR Code para você bater uma foto que já te manda caso você queira. Por quê? Porque os equipamentos hoje são intuitivos. A Bíblia não é simplesmente um manual de fabricante, porque a Bíblia não é um conjunto de regras do faça ou não faça. A Bíblia não é um checklist que, se você cumprir 10 princípios, a sua vida está ok com Deus. Não. A Bíblia é um livro que fala de um relacionamento com Deus, não simplesmente de um conjunto de atitudes que Deus aprova. Porque é isso que Paulo está dizendo. A palavra de sabedoria é muito além do fazer algo, mas é viver com Deus, relacionar-se com Deus. É isso que Paulo fala. Olha a expressão no final do verso 17, no pleno conhecimento dele. A expressão pleno conhecimento é um conhecimento que transborda, que extravasa. É como se você pegasse um copo, há uma diferença de um copo que vaza, de tanta água que tem, daquele copo que está meio cheio. Talvez alguns morem perto de regiões que têm alagamento, ou aqueles que eventualmente têm que ir ali para São Paulo e a Marginal inunda, ou alguns bairros que inundam. O que aconteceu? Não houve vias suficientes para escoarem a água, então o que acontece? Transborda. Essa é a ideia. Está tão cheio, que aquele negócio transborda, extravasa. Essa é a ideia de pleno conhecimento. E aqui conhecimento, fruto de relacionamento, fruto de intimidade. Sou casado, tenho 2 filhos, eles me conhecem, eu os conheço. Às vezes, sem falarmos coisas, ou sem completarmos uma frase, nós já sabemos o que será outra palavra, ou nós já sabemos o que será a próxima reação. É assim ou não é? Por quê? Porque nós estamos acostumados a conviver. A gente já sabe como um age e o outro reage. Por quê? Porque nós convivemos, somos família, temos intimidade. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. Eu oro para que vocês lancem mão, ou para que vocês usem todos os recursos de vocês num relacionamento íntimo com Deus. Galera, o nosso cristianismo, ele não vai para frente, ou ele não frutifica, se a gente vive apenas de eventos com Deus. Aliás, para mim, esse é um dos grandes problemas do cristianismo evangélico contemporâneo. É um cristianismo que vive de eventos. Precisa de eventos para experimentar Deus. É o louvorzão, é a reunião de jovens no sábado, é o acampamento, é o culto no domingo, ou um grupo pequeno durante a semana. Como se não existisse nada no intervalo dos eventos para manter a minha intimidade com Deus. Cara, esqueça isso. Ninguém vive de evento. Ninguém vive de episódios esparsos. Porque vida com Deus é construída em relacionamento diário com Deus, constante com Deus. Tire da sua cabeça aquela ideia de que Deus está na igreja. Então você vai para a igreja para se encontrar com Deus. Não. Deus é aquele, e essa é a oração de Paulo em Efésios 3, que nós acabamos de ler, o amor de Deus, a largura, a extensão, a profundidade, porque Ele é aquele
que preenche tudo em todos. Isso é o capítulo 4. Paulo vai falar isso em Efésios capítulo 4. Ou seja, galera, Deus permeia todas as áreas das nossas vidas. O trabalho, o trânsito, a internet, a família, a vida pessoal, o colégio, o namoro, o casamento, relacionamento com os pais. Não existe área ou situação da nossa vida em que Deus não esteja necessariamente presente. Porque Deus propõe para nós em Cristo um relacionamento constante. Essa é a ideia de pleno conhecimento dele. Que nós o entendamos, que nós nos relacionemos com ele. É por isso que nós somos desafiados a um tempo diário. Eu não sei como vocês chamam, se chamam aqui hora silenciosa, tempo com Deus, leitura bíblica diária, sei lá, pode ter vários nomes. Mas é aquele momento diário em que você para a sua vida para ter comunhão com Deus. Não que você não tenha comunhão em outras áreas, em outros momentos. Mas é aquele momento, obrigado, aquele momento mais intencional em que você vai ler a Bíblia. E se alimentar dela. Extrair princípios, desafios, conhecimentos para a sua vida. Cara, eu sei que sua vida é corrida, a minha também é corrida. Mas nós não estamos lidando com tempo disponível. Nós estamos lidando com prioridade. Sabe um dos maiores benefícios que Twitter, Instagram e Facebook trouxe para o cristianismo? Nos dizer que vida de oração não é questão de tempo disponível, mas questão de prioridade. Porque para Facebook e todas essas redes sociais, nós temos todo o tempo. E um dia, prestando contas diante de Deus, do que nós fizemos, nós nitidamente demonstraremos que não orávamos, infelizmente, não por falta de tempo, mas por falta de prioridade. Porque para todas essas coisas, para todos os joguinhos, nós temos tempo disponível. Galera, Deus já nos deu tudo em Cristo. Deus já nos deu tudo em Jesus. Ele já nos permite agora conhecer a Deus. Paulo vai falar isso em Gálatas 4. Por causa de Jesus, agora nós conhecemos a Deus e somos conhecidos por Ele. Nós temos livre acesso. Isso é Romanos 5, isso é Hebreus 10. Temos livre acesso a Deus. Galera, Deus não é estranho para nós. Ele é o nosso Pai. Que, aliás, Paulo vai orar dessa forma lá em Efésios capítulo 3. O Pai de quem toda a família, no céu e na terra, toma por base. Você não precisa ficar esperando moedinhas para jogar. Você não precisa ficar esperando encher a barrinha de energia. A barrinha de energia está cheia sempre. Sempre. E sem fim. Sabe por quê? Porque você está em Cristo. Olha a sequência do texto. Verso 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Eu diria que esse verso aqui contraria absurdamente a mentalidade contemporânea fatalista, materialista. Do aqui se fez, aqui se paga. Aqui agora. Aproveite o dia, carpe diem. Já ouviu essa expressão, não viu? Carpe diem. Aproveite o dia. Porque você não sabe se existe um amanhã. Então curta o seu hoje com o máximo de intensidade que você tiver. Mas Paulo vai dizer que nós não somos aqueles que estão baseados ou presos apenas ao aqui e agora. Porque há uma esperança. E galera, esperança não é no dia de amanhã, tá bom? Segunda-feira. Esperança não é no sábado que vem. Esperança não é porque no dia 15 de março sairá a última lista de espera da faculdade. Isso não é esperança. Porque a esperança não lida com coisas que vemos. Não lida com um prazo palpável para nós. A esperança, Paulo vai dizer em Romanos 8, 24 e 25, ela lida com coisas que não vemos, coisas que não apalpamos, mas que nos estão prometidas por Deus. E de que, embora eu não veja isso hoje, embora eu não apalpe isso hoje, é certo que acontecerá, porque quem prometeu foi Deus. O nosso Brasil é ímpio.
Cara, existe a grande possibilidade de todo esse negócio da Lava Jato não dar em nada, né? Você sabe disso. Ela está na 38ª fase, talvez chegue a 60 fases e não dê em nada. Tá bom? Por quê? Porque a mentalidade atual é ímpia. É um sistema que conspira contra Deus. É um sistema contrário à palavra de Deus. Então não tem esperança no governo. Não tem esperança de que se você se matar de estudar, você passa no vestibular. Porque a esperança não lida com essas coisas. A esperança lida com Deus. A esperança lida com as promessas de Deus. A esperança lida com a vida eterna. Aqui está o desafio para nós. Vivermos o hoje pela ótica da eternidade. Por essa glória da herança dos santos que nos está prometida, não é nessa vida não, pessoal. É na vida futura. A sua vida não é delimitada, como a biologia diz, entre nascimento, reprodução e morte. Já devem ter ouvido falar de Richard Dawkins, né? Richard Dawkins, ele é um biólogo ali do Reino Unido, na Inglaterra, em Oxford, extremamente agressivo contra o cristianismo, agressivo, violento mesmo, tido como um desses papas do neoateísmo, que está contra o cristianismo. Na verdade, ele está contra a religião, especialmente o cristianismo. E na década de 70, especialmente, Dawkins ele vai pegar as teorias evolucionistas de Charles Darwin e vai propor o seguinte: a razão da vida do ser humano é nascer, procriar e morrer. Entendeu o que é vida fatalista, sem esperança? Cara, eu acho a teoria evolucionista uma das mais chatas que existe. Porque se a humanidade está numa constante evolução, eu e você hoje não passamos de rabiscos mal feitos de uma versão melhorada de nós mesmos lá na frente. Tem alguém que programa aqui? Programador? É pior do que a versão beta. Tá bugada, cheio de lag. Entendeu? É a gente. Galera, é assim que o evolucionismo diz que nós somos. Nós somos uma versão beta, cheio de bugs, que quem sabe lá na frente, enfim, a versão RC, Release Candidate, vai ser lançada. Cara, que vida chata. Que vida sem sentido. Só reproduzir para quem sabe a geração seguinte ser melhor do que a nossa. Mas Deus diz que há uma esperança. De que há um sentido muito mais elevado na vida do que simplesmente viver o hoje. Essa é a ideia de Paulo aqui, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Pedro vai dizer, lá em 1 Pedro 3,15, que nós devemos estar preparados para responder a todos aqueles que pedirem a razão da esperança que há em nós. Sabe qual é uma das minhas críticas à juventude cristã contemporânea? É que ela não sabe em que crê. Não sabe. Não estuda a palavra de Deus, não estuda a teologia. Canta músicas que são teologicamente erradas, sem fundamento bíblico. Está mais preocupado em correr atrás do sucesso, da profissão, da vaga na faculdade, de poder viajar o mundo, fazer um intercâmbio, do que se solidificar na palavra de Deus. Aí vem um primeiro professor seu no colégio ou na faculdade, só porque tem mais letrinhas antes do nome dele do que você, depois do seu primeiro nome, e fala uma coisa e a tua fé já é abalada. Cara, 18 anos de cristianismo, abalada por causa de uma frase do teu professor? Não vem dizer porque ele é bom, não. É porque você é ruim. Tá bom? Não é porque ele é bom, não. É porque você é ruim. Falta estudo, galera. Estudo da palavra de Deus. Entender por que cremos no que cremos. São duas estatísticas norte-americanas que, no que eu tenho acompanhado e feito uma pesquisa por mim mesmo e com alguns outros amigos pastores, aqui no Brasil tem se demonstrado verdadeira também. Mais de 50% dos jovens cristãos abandonam a fé cristã no primeiro ano da universidade. E 80% dos cristãos abandonam a igreja ao longo da sua faculdade. Do primeiro ao último ano, abandonará a igreja. Sabe por quê? Porque o cristianismo não é bom? Porque o cristianismo não é verdadeiro? Não, porque são pessoas que não sabem ou não conhecem a esperança da vida eterna.
a esperança da salvação em Cristo. A tua falta de base te faz tremer diante de qualquer bobagem que te falam na faculdade. De qualquer sugestão que te fazem, a tua santidade já é jogada fora. Sabe o que é isso? Falta de substância na esperança que há em você. Nós temos vários tipos de plantas e árvores aqui na chácara. Se você for lá fora e pegar uma plantinha com um caule bem fininho, a probabilidade de você arrancar com muita facilidade é grande, tá bom? Agora, tenta abraçar uma árvore daquela e arrancar. Talvez 20 de nós, 30 de nós, não vai conseguir, por causa da profundidade da raiz. Sabe qual é a minha parte dessa crítica ao conhecimento que essa geração tem das bases do seu cristianismo? É que em termos de oportunidade, cara, olha quanta coisa, blogs, estou falando de conteúdo bíblico teológico, não vou discutir tanto a qualidade, tá bom? Blogs, a turma que posta coisas legais no Facebook, Bíblia em MP3, mensagens em áudio ou no YouTube. Cara, oportunidades na igreja imensa. Eu diria que ela é extensa como o mar, tá bom? Em termos de oportunidades. Gente, o que nós temos hoje à nossa disposição, eu fico imaginando na época, lá na virada da Reforma Protestante, que esse ano a gente completa 500 anos, os caras não tinham 1/1000 do que nós temos de material à disposição. Então somos extensos como o mar, mas rasos como uma poça d'água. A gente não quer aprofundar. A gente não quer se enraizar. Aí qualquer coisa que confronte a nossa esperança, a gente simplesmente abandona. No primeiro questionamento, o que Paulo está orando? Essa esperança já é de vocês. Ninguém tira. Vocês já têm um chamamento. Olha o que ele fala na metade do verso 18. Esperança do seu chamamento. Já fomos chamados, já fomos salvos. Paulo não está orando para Deus dar algo que aqueles cristãos não tinham. Pelo contrário, Paulo está dizendo para eles tomarem conhecimento do que já era deles. A riqueza da glória da sua herança nos santos. Você pode ter certeza, você vai rodar na sua fé, se ela não for profunda o suficiente para resistir aos ataques. Conheça Deus. Conheça a palavra de Deus. Tudo isso já te foi dado. Você não precisa inventar nada. Você não precisa criar nada. A barrinha de energia já está cheia. Todas as moedinhas que o jogo da vida poderia te dar já foram dadas. Verso 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Parece meio redundante aqui em Paulo, como se ele falasse por duas vezes a mesma coisa. Todo o poder de Deus está à nossa disposição. É isso que ele quer dizer no verso 3, ele fala aqui, nesse parágrafo do 15 em diante, e volta no capítulo 2, sobre as regiões celestiais. Já estamos nas regiões celestiais em Cristo. Sabe o que quer dizer isso? Toda dimensão espiritual já é favorável a nós. Lembra que eu falei ontem que estávamos na rota de colisão do furor da ira de Deus? A gente não está mais, galera. Deus já não é mais aquele que está vindo em direção contrária à minha. Deus é aquele que me carrega na direção que Ele quer que caminhemos. Todo poder, toda força, toda capacidade. E aqui o termo é energia. Energia à disposição. Você pode ter uma televisão na sua casa, se você não tiver energia para ligá-la, não adianta. Tá bom? Você pode ter trazido seu celular, se você não trouxe o carregador, não adianta. Os caras se olhando aí, isso quer dizer que alguém fez isso, né? Isso acontece direto, cara. Não, olha, eu não pude atender porque eu estava sem bateria. Galera, a gente tem uma bateria infinita à nossa disposição. Infinita. Toda força, todo poder, toda capacidade de realização já estão à nossa disposição.
Não diga que você não consegue resistir ao pecado. Não diga que você não pode vencer a tentação. Seja honesto e diga que você não quer. Ok? Seja honesto e diga, eu preferi o pecado do que a santidade. Porque dizer que não pode, não consegue, não é verdade. Porque todo poder já está à sua disposição. É uma questão de querer, galera. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10 que não há tentação que tenha sobrevindo a nós maior do que aquilo que podemos suportar, porque Deus já nos deu a capacidade para resistir tudo isso. Não diga que a tentação é maior do que você pode suportar, porque Deus não é desonesto para nos fazer sofrer algo que na força dele não tenhamos capacidade de resistir, porque todo poder, toda a força já nos foi dada. Cara, isso independente do lugar onde você estiver. É o pensamento impuro, é o olhar impuro, é aquele relacionamento tóxico que te consome, meio parasita, que chupa as suas energias. Isso está matando você com Deus. Eu vejo um monte de gente vacilando na fé por causa desses relacionamentos parasitas. Você não consegue ficar sem um fulano de tal. E aquilo está chupando tua energia. Lembre-se, todo poder já foi dado. Você sabe dizer não. Diga que você não quer, mas não diga que você não pode. O poder dele a todos os que cremos. Segundo a eficácia do seu poder, segundo a eficácia da força do seu poder. É interessante que a palavra eficácia, ela quer dizer basicamente bom resultado. Ou seja, ele garante os resultados pretendidos. Deus não vai vacilar, não. Deus não vai te deixar na mão, não. Basta você lutar com a força, com os recursos que Ele te deu. Galera, estamos em Cristo. Tudo isso já está à nossa disposição. Palavra de sabedoria, pleno relacionamento ou conhecimento vivencial com Ele. Nós vimos aqui a esperança. Aquela vida que não é baseada apenas no hoje, mas é enraizada, fundamentada em Cristo, bem como um poder que está à nossa disposição. Quero te dar a oportunidade, a gente vai encerrar aqui, te dar a oportunidade de orar por você mesmo. Talvez você já esteja vacilando, talvez você já esteja fraco, talvez você chegou aqui meio arrebentado, sem motivação. Talvez a visão que seus amigos têm de você é a pior possível. E talvez seja assim que eles desejem te encontrar depois do carnaval. O mesmo cara zoado, a mesma menina revoltada, sei lá o quê. Mas você entendeu que por estar em Cristo, tudo isso já foi dado. Eu quero te desafiar a orar. Deus, me ajude a lançar mão disso. Estou fraco, estou desmotivado, estou desinteressado, mas eu quero. Transforma, renova a minha vida. Ok? Ore aí por você mesmo. Daqui uns minutinhos eu encerro orando. Deus, eu quero pedir por todos nós aqui, que talvez num momento ou outro estejamos vacilando na nossa fé, se entregando ao pecado, nos entregando muitas vezes a pensamentos supostamente coerentes, mas que são mentirosos e contrários à tua palavra. Talvez relacionamentos que sufocam, que consomem a vida, e isso tem nos enfraquecido. Deus, se tem alguém aqui que
que está zoado na fé, que o Senhor restaure, que o Senhor renove, que o Senhor traga sanidade de novo, entendendo que em Jesus já tem tudo à disposição. Aqueles que têm dado desculpas totalmente esfarrapadas, sem sentido, que reconheçam que têm pecado porque querem, porque gostam, mas que o Senhor os perdoe, que o Senhor os renove, que entendam a força e o poder que o Senhor lhes deu para lutarem contra o mal, para resistirem às tentações e pressões do dia a dia. Deus, ajude-nos a valorizar a intimidade com o Senhor. Um relacionamento vivencial contigo diariamente, momento após momento, não apenas naqueles 15 minutos em que lemos a Bíblia, ou de vez em quando vamos à igreja, mas a todo momento. Ajude-nos a viver diante da tua face. Ajude-nos a viver pela perspectiva da eternidade. Deus, restaure e revigore todos aqueles que já estão sem energia. E fortaleça aqueles que já estão firmes. Aqueles que já estão te levando a sério. Aqueles que já estão sendo diferentes e significativos nos lugares onde estão. Deles cada vez mais poder. Deles cada vez mais capacidade para que continuem testemunhando de Cristo Jesus. Pois é em nome dele que nós oramos. Amém.